Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Boa tarde, Tina! Estamos aqui para mais um estudo dirigido da 9433, a Lei das Águas. Seja bem-vinda! Dê aí o seu boa tarde aí pro povo. Eu acho que eu desabilitei seu áudio. Vai lá, clica de novo aí. Eu acho que eu tenho que agora nessa situação aqui eu tenho que como é que eu vou fazer aqui, viu? Não é isso não. Eu tenho que ver aqui como é que eu faço para te habilitar aqui no processo, que agora vivendo e aprendendo, né? Você está me ouvindo, você tem que clicar aí dar um clique aí no... Alô? Oi? 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 Agora eu estou falando. Oi? Boa tarde. Pode falar, Tina. Conseguiu? Consegui. Ok. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Uma sexta-feira bem ensolarada, fresquinha. Maravilha. Então vamos... Que a chuva não venha hoje para não atrapalhar a colheita da soja para quem tem, né? Tá. Aqui no Rio, aqui no Rio, a chuva bateu ontem à noite pra caramba, mas as minhas plantinhas ficaram maravilhadas. Elas ficam batendo palma no outro dia. Né? Uhum. Muito bem. Eu estava aqui esperando ver se a Rafaela entra de novo, né? Mas vamos... E o nosso capítulo hoje, o capítulo 2 dos objetivos, é bem curtinho, né? Então, a gente tem pouca coisa para falar hoje. Estão me ouvindo? Tô lhe ouvindo, sim, tô lhe ouvindo. Eu que estou me Tá. localizando aqui. Não, hoje eu estava lendo hoje de manhã e ele é bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Mas de qualquer forma, com uma importância grande. De qualquer forma, sim. com uma importância grande. Bastante. Então, eu acho que tem mais uma pessoa querendo entrar aqui, vamos ver O se... Luiz Carlos, eu acho que ia tentar entrar, porque de manhã, pelo menos, ele demonstrou interesse quando o senhor postou no grupo. Ah, é? Ah, tá. Do Lions. Pelo menos ele fez algumas perguntas. Tá show. É porque muita gente ainda não tem a familiaridade com o Telegram. Com o Telegram. E na medida que essas pessoas passarem a ter essa familiaridade, fica melhor, né? E aí vão se entendendo. E a gente precisa aproveitar as oportunidades que nos aparecem, né? Até que a gente se familiariza, às vezes demora um pouquinho. Tá certo.
Interessante, você participou, só para uma parte introdutória aqui, enquanto as pessoas não chegam, né? Você participou da oficina da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos 2022-2040? Quando vocês estavam falando na nossa reunião anterior, Uhum. eu comecei a lembrar, eu não participei. Eu não sei qual Uhum. oficina que eu fiz outra oficina. Uhum. Tá. Nós vamos ter. Bom, teve a do Sul, né? E aí ela foi uma restrita, eu não sei, eu acho, né? E é o sentimento que eu tenho, mas porque eu não estou vendo ninguém do Sul se manifestando nisso, eu falei, será que teve pouca participação? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Aí tivemos a do Sudeste, e a Adriana Lustosa me convidou para a reunião do Nordeste, que foi mais rica, porque usou outras metodologias, né? E ela agora Sim. acabou de me convidar também para participar da oficina do Centro-Oeste. Então, que é semana que vem, né? Porque Então, o está que, o sendo. que, os, o que nós fizemos esses dias, através do comitê no mês de março, foi um Uhum, estudo da 10.350, que uhum, todo o Rio Grande do Sul fez. uhum. Mas essa aqui a gente não falou nada. Muito bem. Vamos então fazer uma leitura rápida aqui dos objetivos, depois a gente passa assim aos comentários, né? Sim. Objetivos da Lei das Águas, a Lei 9433. Então, está dizendo aqui, artigo 2º, são objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 1. Assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. E no 2 está dizendo a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. E no 3 está a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais. E aí, quais suas observações aí sobre o que a gente acabou de falar? O ali assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade da água em padrões de qualidade. Essa, a gente que mora em região agrícola, tá? Com o uso de defensivos, é bastante difícil. A gente luta muito, muito nesse aspecto. E nós temos nossa água na cidade da estatal da Corsã, né? Saneamento básico. Mas a gente luta e a gente está conseguindo, pelo menos. E nós temos muito poços artesianos no interior, e mesmo dentro da cidade, e é onde esses poços são todos... esqueci a palavra agora. Eles são todos verificados, né? Para ver como está a água mensalmente. Há um estudo em cima, é recolhida a água e é analisada. Uhum. E esses dados são disponibilizados para a população como um todo? Sim, 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 sim. A gente pede, a gente ganha os dados. É só para quem pede, né? Inclusive dentro do comitê a gente discute muito isso. Mesmo quando a gente falava no capítulo 1 sobre os usuários, né? Uhum. Que
no início, muitas pessoas acham que usuários somos todos nós para representar o comitê, não só quem trabalha com água, como a Corsã no Rio Grande do Sul. É por isso, é por isso que eu tenho defendido aqui que quando a gente for falar dessa figura, a gente sempre complemente com usuário de recursos hídricos. A gente não pode falar apenas usuário, porque ninguém fala, mais uma vez, né, repetindo isso, a sociedade. Né? A sociedade ou comunidade fica bastante em aberto, né? Então a gente precisa caracterizar bem isso. Né? Então, sociedade civil, usuário de recursos hídricos, para isso ficar bem claro, né? Sim. Mas daí você ia falando, eu te interrompi. Não, era isso que eu estava terminando quando o senhor interrompeu. Interrompeu, não, deu a sua opinião. Me chama de senhor, não. Um dia eu consigo. Um dia eu consigo. Então, um dia eu consigo. Essa questão, o interessante é o seguinte, eu ia perguntar se vocês têm alguma avaliação no decorrer do tempo, né, sobre essa qualidade. Como é que essa observação de vocês é sobre a qualidade desses dados, né, da qualidade das águas com base nesses dados que vocês conseguem ter acesso? Sabe que isso fica restrito dentro da companhia, né? Uhum. E a gente, quando é trazido para o comitê, é quando tem algum conflito. E daí é estudado ali, é feito um grupo de trabalho, estudam, conseguem amenizar o conflito ou terminar com o conflito, daí os dados são apresentados. Mas para lhe dizer agora, tanto, portanto, eu não sei lhe dizer. Tá, mas na realidade, foi uma das coisas que saiu como uma das nossas propostas nesse processo dessa oficina, né, do Plano Nacional de Recursos Hídricos, é que esses dados sejam sistematicamente fornecidos aos comitês de bacias hidrográficas. Né? Porque, com base nos dados sistemáticos, a gente consegue fazer uma avaliação de como é que está o desenvolvimento dessa situação com relação à qualidade das águas, né? Tanto para melhoria como para degradação mesmo, propriamente dito, né? Então, agora, se a gente só consegue pegar isso de forma esporádica, né? Como é que a gente vai saber ou monitorar se nossas ações nos comitês estão sendo efetivas no sentido de melhoria, né, de qualidade e quantidade? Você sabe que nós estamos muito tempo sem convênio. E a gente brinca que a gente está fazendo reuniões ainda, a gente está se reunindo sem convênio, na raça, na vontade, para não deixar ir tudo água abaixo, como a gente brinca. Porque, e os estudos que são feitos, a gente faz tudo no voluntariado, mesmo a própria secretária que está apoiando o comitê, a Unijuí, que tinha o convênio conosco, ele empresta a ela aquele horário ali, para ela fazer as atas ou para ela fazer alguma coisa que precisa. E é tudo no voluntariado, tanto da universidade como dela. Então, a gente vai no amor, porque gosta da situação. Uhum. Pô, seria interessante essas colocações para ficar, né? De repente, você participando lá da nossa reunião amanhã às 10 horas, você colocando a sua visão do Rio Grande do Sul, né? Da parte sul, é uma visão, né? Então, mas é isso. Acho que interessante. Mas vamos lá. Aí a gente meio que fez uma avaliação aqui do né, que é assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade da água,
em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, né? Então, a gente aqui no Rio de Janeiro se vale da CONAMA 357, é uma resolução que faz um enquadramento, que propõe, né, as classes de enquadramento de corpos hídricos, em classe especial, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, né? E para cada uma dessas classes, a gente tem os usos possíveis, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, Sim. para abastecimento humano, né? Então, a, o ideal é classe 2 acima, né? Então, são características que a gente tem aqui para classificação. Mas vamos lá para o 2, que é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vista ao desenvolvimento sustentável. Então, a gestão hídrica, ela também olha, né, tem esse olhar para essa questão que envolve aí os aspectos de desenvolvimento, né? Então, é fundamental, né, que a gente tenha esse olhar dentro da bacia, considerando também essa questão do desenvolvimento sustentável. E aí, se inclui, né, como está aqui descrito, também essa questão do transporte, né? E o transporte, de uma certa forma, é um dos elementos que mais consome energia e também promove alguns impactos, né, ambientais, né? Mas a gente precisa considerar isso porque ele é o alavancador também, por outro lado, do desenvolvimento. Então, tudo isso a gente precisa considerar numa bacia e principalmente no enquadramento dos corpos hídricos que a gente citou anteriormente, né? Sim, sim. E essa utilização racional passa também por... eu até falei isso numa reunião ontem no Comitê Piabanha, que todos têm o direito à água, né? Mas esse direito tem associado deveres também com a mesma. Então, uma pessoa que faz uso de uma água, ela tem que entender que outros também poderão fazer uso da água que ele não usou. E aí, nesse caso, ele precisa fazer um uso racional, fazer um uso extremamente pro necessário para aquilo que ele precisa, e o descarte, né, das águas residuais precisa também ter um compromisso, né? Então, eu brinco quando eu vou falar numa palestra para criança, né, que todos têm o direito não, todo rio tem uma parte alta, uma parte média e uma parte baixa, né? Então, todos que vivem da dependência daquele rio, seja lá embaixo, seja aqui em cima, têm os mesmos direitos. E se a pessoa, se a pessoa daqui de cima não vê isso como uma realidade e ele degrada o rio, considerando que a água vai descer, ele às vezes esquece que ele vai consumir o peixinho lá de baixo, né? Que ele vai na praia lá embaixo, né? Então a gente precisa considerar todos esses aspectos também, né? E ter essa visão integral, né? Sabe que teve um estudo para construir uma PCH, né? E na hora que ela ficou pronta e começou a trabalhar, ela não conseguia vazão. Daí refizeram um estudo e tinha muitos pivôs a mais do que estava registrado. Então, assim, os de cima usavam a água, né? Sem pensar no médio e no de baixo. E quando chegou na metade, ela começou a faltar. E quando chegou no de baixo,
ela faltou. Então, esse exemplo aí é um exemplo muito bom para as crianças entenderem, para as pessoas entenderem. Uhum. A Rafaela chegou aqui, eu preciso habilitá-la aqui agora. Como é que eu. Habilita. Desculpe o atraso. Não, o mas almoço atrasou, meu marido está tendo reação à vacina, aí complicou aqui um pouquinho. É? Uhum. Mas está bem já, né? Tá febril, tá com todos os sintomas que todo mundo relata aí da AstraZeneca. Uhum. Febre, São 2 dias, Rafaela. Viu, Rafaela? Aguardar. São 2 dias de reação. Uhum. No terceiro dia começa a melhorar. Vamos ver. Vamos aguardar. Eu tomo vacina semana que vem. Aí vamos ver que bicho que vai dar. Bom. Eu tomei aqui, deu boa. Eu fiquei com o braço dolorido um pouquinho, mas daí botei uma compressa de água quente, de água morna, né, no braço, aí no dia seguinte já estava livre. Já estava o movimento tudo tranquilo. Que bom. É que essa vacina é mais forte que as outras, né? Por isso que está dando reação. As outras não são tão fortes. Nós estamos aqui conversando sobre os objetivos. Já quer dar um pitaco aí para a gente? Vamos lá. De qual que vocês estão falando? No artigo 2º, os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gente já fez uma abordagem aqui do item 1, que é assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, né? E estamos fazendo aqui um comentário sobre o 2, que é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Os dois são bem interrelacionados, né? Você não terá quantidade e qualidade de água para distribuir para todos os usos, se não fizer o consumo sustentável, o uso racional. Então, tá bom. Já falaram, vamos em frente. Muito bem. E aqui, para finalizar os objetivos, né, nós temos aqui o 3, que é a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado de recursos naturais. Então, uma das questões... Aliás, você, para eventos críticos, você aí de Petrópolis pode falar muito bem, né? Com certeza. Mas deixa a Maria Cristina falar primeiro. Cristina? Tina? Oi. Eu tinha esquecido de ligar o microfone. Nós aqui em Santa Rosa, nós não temos esse problema, porque a nossa cidade é mais plana. Ela tem morros, mas não são tão altos, não dá desmoronamento. E nossos rios, quando enchem, eu moro numa região onde nós temos um riacho, e quando ele enche, eu fico ilhada. Mas isso já foi sanado há muito tempo. O nosso maior problema é no Rio Uruguai, a 40 quilômetros daqui. E quando largam as águas na barragem de Machadinho, daí ela vem e enche. Ali sim, daí o rio sobe a 10, 12 metros. A gente não tem travessia para a Argentina, e também quem mora na margem do rio, a metade da cidade fica toda embaixo da água, fica toda ilhada. Mas isso quando vem as chuvas muito grandes, muito grandes. E de ano para ano acontece a mesma coisa. Então, esse objetivo aqui da lei é uma coisa interessante para a gente
avaliar. Os eventos críticos, não só esse de aumento do nível de água, né, em função das precipitações pluviométricas, mas também os eventos de seca, né? Então, isso é importante a gente considerar também, né? Dentro da questão dessa questão da política, os comitês precisam, de uma certa forma, começar a olhar para esse item 3 também. Né? Nos cabe, enquanto dentro da estrutura da gestão hídrica, também olhar para esse item 3. Né? E aqui no Rio de Janeiro, só para antes da Rafaela falar do evento que teve lá em 2011, na região que ela reside, que é nas serras aqui do Rio de Janeiro, nós, em 2013, 2014, 2015, e até 2016, nós tivemos aqui uma situação bastante crítica, que o Rio de Janeiro depende muito da água a região metropolitana do Rio de Janeiro, mais propriamente dita, depende muito da água do Rio Paraíba do Sul, e tivemos aqui uma situação muito crítica, né? O Brasil inteiro, né, nesse período foi bastante severo com relação à seca, né? E também foi um momento assim de muito trabalho dos comitês, até porque o Comitê de Integração do Vale do Paraíba, o CEIVAP, puxou lá um grupo de crise, que ele tem uma sigla de GTOH, grupo de trabalho de operações hidráulicas, e que envolveu assim muitas avaliações interessantes, não só para a vazão que é transposta aqui para a região do Guandu, responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas, como também para a água que seguiria no Rio para atender o Baixo Paraíba do Sul. Então, ambas vazões ficaram muito críticas com relação à intrusão salina, tanto para a captação aqui, para esse abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro, como lá embaixo, no Baixo Paraíba do Sul também, porque baixou muito a vazão. Então, foi muito... o trabalho desse GTOH é uma referência muito interessante para quem quer estudar essa questão desse evento crítico seca, né? E aí, para falar do evento crítico das inundações e escorregamentos, está lá a pessoa mais apropriada para isso é a Rafaela. Obrigada, Nelson, mas não sou tão apropriada. Entendo um pouquinho, mas acho que ainda tenho muito a aprender. E tenho aprendido participando do Comitê de Bacia. Acho, sim, os comitês têm que se atentar para esse objetivo 3 da legislação, porque, na realidade, os eventos hidrológicos, sejam de chuva intensa, seja de seca, a prevenção por incrível que pareça, é a mesma. As medidas de prevenção são as mesmas, né? No caso da inundação, você necessita que haja mais reflorestamento, que absorva mais a água
e com áreas menos impermeabilizadas das cidades, para que essa água infiltre no subsolo e diminua o escoamento superficial que vá ocasionar o transbordamento, retardando, né, o escoamento superficial, porque aí parte dessa água da chuva vai infiltrar no solo e não vai chegar tão rápido no rio. E, por outro lado, a seca também, a absorção dessa água de chuva pelo solo, pelas árvores, faz com que se produza mais água no lençol freático que alimente as fontes de captação. As medidas, digamos, de obra também, trabalhos de regularização de vazão nos rios, que podem armazenar água nos próprios rios, regularizando a vazão, também ajudam na hora de uma chuva forte. Ou seja, cada bacia precisa estudar os seus problemas e encontrar as suas soluções. A educação ambiental é fundamental nesses eventos, porque o que a gente vê em grande parte nas grandes chuvas é lixo, é garrafa PET, boiando no rio e fazendo represamento nas pontes. Bom, outro ponto é além do resíduo sólido, que precisa ser adequadamente recolhido, reciclado, reusado, enfim. Você ainda tem os problemas de drenagem das cidades, que não é feito de maneira adequada, nem sempre né? Você tem enfim, são vários elementos, tanto do saneamento, quanto da recuperação do solo, das florestas, quanto a educação ambiental. Então, tudo isso ajudaria muito, e ajudaria mais ainda se os municípios fiscalizassem o uso do solo, né? Eu costumo dizer que aqui em Petrópolis, que a gente tem inundações recorrentes, várias por ano, de pequena monta, né? Não estou falando de evento extremo, porque chuvas de 300 anos não há nem obra, nem medidas que possam impedi-las, né? Essas inundações, como foi o desastre de 2011, muito pouca coisa pode ser feita. Pode ter algumas medidas que mitiguem um desastre maior, mas impedir não é possível, porque uma chuva acima dos 25 anos não se faz obra de drenagem para mais de 25 anos. Só as hidrelétricas, as grandes barragens hidrelétricas são projetadas para 1000 anos. Às vezes até mais, mas enfim, acho muito pouco provável que se vá criar obras para chuvas com tempo de retorno acima de 25 anos, porque o custo inviabiliza a obra. Então, acho que a gente, quando fala dessa prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, nós vamos trabalhar diretamente com a recuperação da bacia, né? Os projetos como o Pró-Mananciais são fundamentais, né, ao propor a recuperação das nascentes, das florestas, nas nascentes, nos pontos altos da bacia, o que, consequentemente, vai diminuir tanto a seca quanto as inundações. É um trabalho interessante que eu estou muito entusiasmada com o que está sendo feito
agora sendo proposto para as nossas bacias afluentes ao Rio Paraíba do Sul. Agora, eu queria te dar uma notícia que eu não sei se você está sabendo. Os objetivos não terminam no terceiro, tem um quarto. Hein, Nelson? Tem um quarto que teve uma alteração, né? Isso, houve uma alteração pela Lei 13.501 de 2017, Isso. e diz o seguinte: incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais, Sim, que sim. é um ponto a favor de se cumprir o terceiro. Na medida em que há a captação de água de chuva pelo particular, pelas empresas que têm grande área impermeável pela sua planta de operação, né? E as próprias companhias de água e esgoto deveriam aproveitar parte da água da drenagem, e é aí que eu me bato muito na necessidade de, pelo menos em parte das cidades, das áreas mais críticas, haver o sistema separador absoluto, para que a água pluvial possa ter o seu manejo feito de forma a ser reaproveitada como um manancial. Pode ser um manancial tratada para consumo ou para fins menos nobres. Agora, é muito importante, para se prevenir evento hidrológico crítico, que cada casa, né, cada condomínio recolha suas águas pluviais para lavagem de pátio, para molhar jardim, enfim. Está tudo interligado. Esses 4 objetivos, eles estão intimamente ligados. É verdade. Interessante que na realidade, o que eu estou com ela a Lei 9433 impressa, está aberta aqui, exatamente naquele conjunto de normas legais do recursos hídricos, da 8ª edição, mas eu também estou com ela aberta aqui na internet, então eu estava lendo só verdade. Então, e ali tem uma coisa interessante que a gente vai percebendo, para cada região do país é uma coisa diferente, né? Então, o pessoal do Mato Grosso tem usado muito essa questão do aproveitamento de águas pluviais, até usando uma tecnologia mais comum, né, que é as barraginhas, né? Mas tem outras possibilidades, como usando bambu, né, enfincando bambu no terreno, e para que haja uma indução da perpolação da água, né? Então, e consequentemente diminuindo a quantidade de água evaporada depois das chuvas. Então, tem uma série de recursos que vêm sendo utilizados e que a gente precisava, de uma certa forma, incentivar, né? Eu tenho aqui eu tenho nas minhas lives algumas dessas colocações. E uma coisa que a gente não vê, né, e os prédios antigos, de construções antigas, não previam isso, né? Então, e muitas casas, as pessoas têm uma lógica que precisam cimentar tudo, né? Então, elas não têm esse conhecimento, essa percepção de que ela faz, impermeabilizando o terreno, ela vai promover um acúmulo de água maior, consequentemente, essa água vai fluir para uma posição mais baixa, né? E vai criar problemas de diversas ordens.
né? Dependendo da proporção, isso pode dar, inclusive, inundações em lugares que estão mais abaixo, né? Então, isso é interessante. E aqui nessas regiões de grande produção agrícola, né? Isso também podia ser muito bem trabalhado, né? Então, com essas tecnologias que a gente vem apontando aqui, inclusive tem aí até tecnologia para recomposição de águas de aquíferos, né? Tá escutando? Acho que nós precisamos urgentemente nos apropriarmos dessas tecnologias para podermos utilizá-las, né, com mais propriedade, porque eu estudei um pouco das teorias do... Não sei se você conhece o Tucci. Não. Que foi um professor fantástico da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele se especializou em águas urbanas, justamente nesse tema, e que fez um trabalho brilhante pelo Rio Grande do Sul todo. Ah, sim. Agora estou me lembrando. Está lembrando? Pois é, o Tucci tinha uma forma muito legal de trabalhar as integrações das águas. E eu acho que é isso que a gente precisa ver, que não é uma coisa isolada, né? Que não é uma obra isolada que vai dar conta de corrigir os problemas que se tem. A gente precisa de integração dos sistemas para poder proporcionar realmente a possibilidade de você ter um efetivo controle sobre os grandes desastres. Você não consegue, seja o desastre de seca, seja o desastre de inundação. Você não consegue isso se não fizer o seu trabalho bem feito. Você precisa ter o controle do... Não gosto muito dessa palavra controle, que parece que você quer controlar o meio ambiente. Não é uma coisa legal, mas não tem outra palavra assim fácil da gente utilizar que seja de fácil entendimento, né? Mas a gente precisa, com urgência, ter medidas de controle, enfim, que façam com que a gente possa não ter desastres como foi o de 2011. Só que na minha cidade aqui, esse desastre é corriqueiro, né? Na medida em que a gente tem inundações recorrentes. Então, o que aconteceu em 2011 foi extraordinário para o estado do Rio, em 5 municípios que sofreram muito.
principalmente Teresópolis e Friburgo. Petrópolis só teve problema lá no Vale do Cuiabá, não que seja menos coisa, porque morreram 70 e poucas pessoas. É óbvio que isso, a meu ver, é um grande desastre, né? E os desastres, esse desastre para o Vale do Cuiabá foi grave porque teve, além das mortes todas, teve a parte de desabamentos e deslizamentos de terra que atingiram muitas pessoas. Não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas, muitas mesmo. Uma quantidade enorme de casas foram perdidas. Isso é um prejuízo imenso para o município, né? Um caso até para o município e para o Estado. Não foi só o município que está pagando a conta, né? O Estado ainda está pagando essa conta. Então, acho que tem que ser pensado de forma a tornar esses eventos o mais raro possíveis, diminuindo o problema, diminuindo, cuidando, né, para que haja a prevenção e não a mitigação. Não é o desejável nesse caso. Nesse caso, o que é muito desejável é que haja a proteção, que haja a prevenção. E a prevenção depende do cuidado, depende de quanto se consiga cuidar do espaço físico das bacias, de forma que esses eventos não ocorram com tamanha severidade. Mas é isso. Eu me lembrei que o evento da BRH em Foz do Iguaçu foi falado do conceito da cidade esponja, que foi aplicado lá em Porto Alegre. E acho interessante. Então, esses conceitos a gente precisa trazer, né? Porque são práticas, de uma certa forma, bastante simples, né? Então, um exemplo foi dado lá, por exemplo, nos calçamentos das ruas, né? Geralmente faz uma guia, né? Digamos assim, se faz uma calçada, né? E literalmente essa calçada é contínua, né? E aí não se prevê a possibilidade do escoamento de água, por exemplo, para áreas de jardins e tal. Então, aquela água passa ali correndo direto, ela não entra, por exemplo, numa possibilidade de aproveitamento dessa de um jardim ou mesmo de um pequeno reservatório, né? Então, são coisas nesse sentido. Muito bem. Falo só um pouquinho. Assim, ó, nós temos aqui em Santa Rosa muitas ruas calçadas com paralelepípedo. E esses tempos fizeram um asfalto novo na parte mais alta da cidade e não se deram conta o quanto a água ia escoar quando chovia muito. E na primeira chuvarada, quem estava mais abaixo reclamou. Claro, porque antes, no calçamento, a água é o efeito esponja, suga, né, o calçamento. E quando botaram só o asfalto em cima, ela só escorre para o lado de baixo, né, para a parte mais baixa. E quem está mais baixo vai sofrer as consequências. E no que a Rafaela estava falando do desastre ambiental que deu no município, assim, ó, e a parte histórica das pessoas também, né? Se perde totalmente a história de muitas famílias. Se tenta resgatar, mas aquela parte que se foi, não tem mais como rever aquela parte da história de cada família.
É muito triste, é verdade, Cristina. A parte mais triste são as pessoas dizendo que perderam as fotografias dos pais. Isso. As filhos. fotos. É terrível, é terrível. É engraçado que aqui a nossa defesa civil, não é engraçado, é triste, né? Mas, enfim, forma de falar, desculpe. A Defesa Civil aqui de Petrópolis criou uns programas como se fosse um treinamento para as pessoas da área de risco se protegerem. E parte desse treinamento é um kit. E esse kit envolve justamente essas coisas. Eles pedem que a pessoa tenha sempre pronto, as pessoas que habitam áreas de risco, elas têm que saber que elas moram numa área de risco e que a qualquer momento pode haver uma emergência. E dentre esse kit de socorro, de primeiro que tocou a sirene, tem que abandonar a casa, está documentos, que tem que ter uma pasta com documentos, remédios de uso contínuo, e as pessoas podem colocar as principais fotos, que são a história da sua vida. Junto com isso, muda de roupa para criança, enfim, tem uma série, uma lista, mas as fotografias fazem parte desse kit de emergência, porque realmente é uma das coisas mais tristes você perder a sua memória afetiva. Então, é muito interessante isso, Cristina, você falar nisso, porque é dolorosíssimo para as pessoas. Você vê muita gente chorando porque perdeu realmente a sua memória. É mesmo triste. Muito bem. Vamos dar continuidade na segunda-feira, às 10 horas? Segunda-feira, 26. Como é que está a agenda de vocês? Às 10 horas, para mim, fica bom, segunda-feira. Então, vou botar aqui na minha. Nelson, eu vou dar uma olhada, mas eu não tenho certeza, não, porque eu acho que eu tenho uma reunião do Piabanha a esse horário. Mas. Eu olhei aqui pela minha agenda, não tem, não, mas, de qualquer forma. Eu vou dar uma olhada, eu te confirmo pelo Zap. Tá bom. Tá bom? Capítulo 3. Capítulo 3 fala das diretrizes gerais de ação. Uhum. Muito bom. Muito bom. Muito bom Vamos mesmo. lá. Valeu. Então, tá. Gente, Valeu. Bom resto de tarde para vocês. Um beijo, Cristina. Beijo. Boa tarde, um beijo. Beijo. Bom fim de semana, né? Bom fim de semana. Gratidão pelo Gratidão. papo. Tchau. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Sempre grata. Melhores né? para o teu esposo. Obrigada.